Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Direitos Humanos ouve moradores da Zona Norte da capital e busca solução para o valor elevado das contas de água. Município fecha 2024 com déficit de 430 milhões de reais. Números foram apresentados em audiência pública no Legislativo. E ainda, no espaço da Tribuna Popular, a associação divulga a semana de conscientização sobre a síndrome de Down. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos foi até o bairro Humaitá, na zona norte da capital, na noite desta terça-feira. Os parlamentares ouviram relatos dos moradores que estavam indignados com o valor elevado das contas de água do DEMAI. Em uma das regiões mais afetadas pela enchente na capital, agora um outro problema tem tirado o sono dos moradores. Dona Vera tem nas mãos o motivo de tanta preocupação. A conta de água do imóvel que ela aluga para trabalhar na Vila Farrapos veio com um valor que assustou a costureira. A minha filha zoou de mim e disse assim: mãe, 36 mil de água. Tu inundou a Vila Farrapos. Eu disse: não, guria, tu tá doida? Não pago 40, é 36 reais. Ela: não, é 36. Quando eu olhei, ele veio em choque, né? Como é? Aí eu liguei pro dono da casa: como é que eu vou pagar isso? Ele foi do DEMAI, mas até agora não nos deram retorno. Depois que a gente passou a enchente toda, pagar uma água que eu não gastei, né? É muita coisa. E o caso da Dona Vera não é isolado. A indignação é geral por aqui diante da surpresa com os altos valores cobrados. Em uma outra conta apresentada na reunião, o montante chegou perto dos 80 mil reais. É o caso do presidente da Associação dos Moradores do bairro Anchieta. A conta de janeiro foi de R$ 79.258. Ele afirma que a média dos valores nos meses anteriores à enchente não chegava a R$ 400. Isso é um absurdo. Não sei aonde que eles tiraram essa média, porque da minha conta com certeza não foi, né? Eu acho que o DEMAI teria que esclarecer bem isso aqui, porque afinal, agora o mês que vem eu vou receber mais uma conta, não sei que valor, eu vou ter que ir no banco ou pelo aplicativo, cancelar o débito em conta de novo. E assim nós vamos até quando? Indignação, porque claro que quando eu recebi essa conta de 79 mil, eu levei na esportiva, mas se é uma pessoa que tem problemas cardíacos, já dá um baque, né? Na busca de respostas e soluções para o problema, a Comissão de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos reuniu moradores e representantes do governo na noite dessa terça-feira, no ginásio da Escola Municipal Vereador Antônio Giudice. De acordo com o DEMAI, a leitura dos hidrômetros voltou a ser feita em novembro, após os meses de isenção da tarifa devido à enchente. O fator exponencialidade utilizado no cálculo das contas pode ter elevado e muito o valor do tributo, conforme o departamento. O departamento estava sem um processo de leitura, aí com a retomada do processo de leitura, se identifica que houve um volume de consumo pregresso que estavam ocorrendo que estavam por leitura de média, por acompanhamento de contas, e aí decorrente disso a retomada da leitura traz um aumento do valor daquelas contas daqueles usuários. O DEMAI reconhece que é preciso encontrar uma solução para o problema. Uma das alternativas que precisa do aval do Ministério Público seria retirar o fator exponencialidade das contas apresentadas e ter a média mensal como referência para esses casos. Uma vez que o acordo avance, um projeto de lei também precisa ser aprovado na Câmara, pois se trata de tributo municipal. A gente sabe o quanto que isso é impactante, é problemático para dentro do usuário, a gente tem a compreensão, a dificuldade decorrente desse processo de leitura e até por uma questão de justiça social, tudo mais, a gente vai tomar ações decorrente disso para tentar, de uma melhor forma possível, se chegar numa solução junto com o Ministério Público, junto com a parte de centro de governo e junto com a Câmara de Vereadores, para que a gente ache a melhor solução possível para todo mundo dentro desse ponto. Enquanto isso não ocorre, o DEMAI recomenda ao consumidor fazer um requerimento de revisão da conta para afastar qualquer risco de corte no abastecimento.
O PROCON da capital também orienta que os moradores façam a reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor. O PROCON vai notificar o DEMAI e pedir explicações sobre o valor das contas. O secretário adjunto de governo, Gelson Guarda, afirmou que é humanamente impossível que a comunidade pague esses valores. Ele garante que o problema será resolvido. A comissão também vai cobrar da prefeitura a solução do problema, conforme o proponente da pauta na SEDECOM. São muitas situações que acredito que o governo vai rever sim, porque não tem como a comunidade ter mais essa perda. E é uma perda muito grande, irreparável, porque o constrangimento de poder ter seus nomes, né, inseridos no Serasa, enfim, nos devedores, isso aí não existe. Vamos até o prefeito levar essa real situação, porque da forma que ele disse que seriam isentos, ele tem palavra, então ele vai ter que cumprir. E esse é o nosso papel. O Legislativo vai cobrar do Executivo essa situação para essas famílias poderem voltar a dormir. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente tratou no encontro desta semana sobre os recursos federais destinados ao enfrentamento da enchente. O repórter Gilberto Caetiano acompanhou a reunião no plenário Ana Terra e traz mais informações. Olá, Gilberto. Olá, Clayton. A pauta da reunião foi proposta pelo vereador Aldacir Oliboni, do PT. Segundo o parlamentar, o governo federal prevê o envio de cerca de 750 milhões de reais para a capital gaúcha. O secretário municipal de saúde, Fernando Ritter, esclareceu que sua pasta recebeu pouco mais de 120 milhões, dinheiro que foi aplicado na reativação de unidades básicas de saúde, por exemplo. Ele frisou que a verba demorou a chegar e, em alguns casos, o município teve que utilizar recursos próprios. Infelizmente a burocracia dificultou a necessidade da população estar acima desse processo. Queria aqui destacar que, assim, inclusive os ministérios tentaram desburocratizar, mas a gente viu assim que havia entraves técnicos que impediam de fazer isso. Nós não podíamos esperar, então, tanto é que nós usamos recursos próprios para a gente poder fazer o Santa Marta, o Navegantes, agora a Asa Branca e outras unidades de saúde para que a gente pudesse devolver para a população, né? Maneco Hassen, secretário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, apresentou números sobre os investimentos da União aqui na cidade. Segundo ele, 155 milhões de reais foram investidos na manutenção de empregos e 412 em auxílio reconstrução. Ele também acrescentou que serão aplicados em torno de 6 bilhões de reais em diques de Porto Alegre e região metropolitana. Só para Porto Alegre são cerca de 770 milhões de reais em obras que são históricas para evitar que novas enchentes igual a esta aconteçam, né? E também, obviamente, no desafio da moradia. Em Porto Alegre já são 685 famílias de Porto Alegre que já estão na casa nova e a gente pretende atingir e atender todas aquelas que a Prefeitura está encaminhando o cadastro para o governo federal. Não é do dia para a noite, é um processo complexo, mas que ele está andando, ganhou volume e a gente espera aqui na cidade atingir 1.000 famílias logo logo. Como encaminhamento, o proponente da pauta vai solicitar que até maio as secretarias enviem relatórios detalhados de todas as ações que precisem ser concretizadas. Nós vamos fazer uma nova reunião em maio. Nesse período eu vou oportunizar e receber esses relatórios das secretarias para encaminhar à Secretaria de Reconstrução e pedir que atenda o mais rápido possível. Embora há uma iniciativa do próprio governo em fazê-lo, não sei porque não fez até então. Mas assim, nós temos pressa, nós percebemos que o recurso está disponível, esse recurso pode ser perdido por não ser empenhado, né? Porto Alegre fechou 2024 com um déficit de 430 milhões de reais. Os dados foram apresentados em audiência pública nesta terça-feira na Comissão de Orçamento e Finanças do Legislativo aqui da capital. De acordo com a secretária municipal da Fazenda, Ana Pellini, o resultado se deve ao impacto da enchente em 2024. Conforme os números divulgados na reunião, o orçamento teve um déficit de 143 milhões e o DEMAI de 287 milhões de reais, totalizando o valor do balanço negativo nos cofres do município no ano passado.
O que aconteceu em 24, decorrente da calamidade, não atingiu só a vida, a casa das pessoas, atingiu também as finanças do município, que teve que despender muitos recursos para ajudar a cidade a se reerguer. Então a gente teve gastos com limpeza que foram muito expressivos, muito lixo gerado pela enchente. A área social, as pessoas precisavam de abrigos, muitos abrigados, isso tinha custo para o município. Depois, agora ainda, tem gente que não consegue voltar para casa, então tem aluguel social, estadia solidária. Tudo são gastos que vão se somando e que necessários, né? Tinha que ser assim e por isso chegamos nesse déficit que apresentamos. A secretária avalia que o resultado da calamidade ainda se reflete nas finanças no começo de 2025. Em 25 nós temos ainda a renúncia de receita, né, que está chegando, 120 milhões a gente estima, decorrente do IPTU e da conta d'água também, né, que embora tenha incidido sobre o ano passado, ainda tem algum rescaldo que vai sobrar aqui para 2025. Mas em termos de receita, o que aconteceu, o que tinha que acontecer já aconteceu e agora a gente está esperando que a cidade comece a se recuperar. Para o vice-presidente da CEFOR, vereador Giovanni Culau e coletivo do PCdoB, o resultado da enchente aponta para a necessidade de investimentos em prevenção. E justamente a emergência climática que nós vivemos custa caro. Os custos da reconstrução são exorbitantes, o impacto social na vida das pessoas é gigante e isso precisa fazer com que nós aprendamos com o que vivemos em 2024. Nós precisamos ampliar os investimentos em prevenção, em diagnóstico e previsão de eventos climáticos, porque segundo estudos divulgados recentemente, a cada R$1 que nós investimos em prevenção e previsão de acontecimentos, a gente economiza em até R$27, R$28 dos custos que temos com reconstrução. Apesar do déficit registrado em 2024, conforme os dados apresentados na reunião da CEFOR, Porto Alegre ultrapassou o mínimo constitucional para os aportes em saúde e educação. Na Comissão de Educação e Cultura, os parlamentares trataram sobre os espaços educativos afro-brasileiros e indígenas na capital gaúcha. A ACS deverá indicar ao Executivo a necessidade de fortalecimento dos EABs como política pública na rede municipal. A proponente da reunião foi a vereadora Grazi Oliveira, do PSOL. Conforme a parlamentar, a demanda chegou até ela através de um grupo de professores que lida com a educação afro-indígena. Os docentes temem que este meio de ensino poderá terminar na capital. E já na abertura do encontro, a parlamentar enfatizou que a presença de espaços que tratem sobre educação sem preconceitos se faz cada vez mais necessário para uma sociedade melhor. Os espaços educativos afro-brasileiros e indígenas são formados por educadores, monitores e membros das comunidades onde estão localizados e promovem educação antirracista nas comunidades de Porto Alegre por meio de livros, jogos e atividades pedagógicas. Adriana Nunes, representante da Secretaria Municipal da Educação, esclareceu que os trabalhos dos EABs não vão ser interrompidos. Acrescentou que a carga horária ofertada no momento é de 20 horas e que a Secretaria está ciente dos problemas com falta de profissionais para dar continuidade das atividades. Adriana afirma também que reforçou em reunião com o Conselho Municipal de Educação que os trabalhos dos EABs são de suma importância para a educação municipal. Representante dos espaços educativos, Nelza Franco, destacou que as 20 horas ofertadas pela Prefeitura não estão sendo cumpridas e também não estão sendo consideradas suficientes. Ela considera que o ideal seria a disponibilidade de 30 ou 40 horas dos profissionais de ensino. Nelza também se mostrou insatisfeita com a falta de recursos financeiros para comunidades indígenas mais afastadas conseguirem se deslocar onde estão localizados os EABs. Com as reivindicações feitas, ao fim do encontro, a proponente da pauta e o presidente da SES fizeram os encaminhamentos. Bom, primeiro nós chegamos aqui num consenso ao final da reunião de indicar ao Executivo, que amplie e potencialize as EABs, no município e também estenda essa política antirracista nas escolas parcerizadas do município, que são as que atendem a maior parte na educação infantil.
primeira coisa que a gente ficou mais tranquila foi a garantia, né, do secretário de que esses espaços não vão se terminar, que não há intencionalidade disso, pelo contrário, mas a gente percebeu que há ainda algumas questões que impedem com que o trabalho possa avançar e possa ser executado dentro das escolas. Então, um dos encaminhamentos que a gente deixou aí é o compromisso de cuidar da ampliação da carga horária para que todas as escolas possam ter o atendimento. É importante a gente ressaltar que a lei traz a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena no contexto escolar. Então, garantir que isso aconteça em todas as escolas tem que ser feito pelo município e nós vamos acompanhar esse processo, então nós vamos estar fiscalizando. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o incêndio na pousada Garoa ouviu nesta semana o ex-secretário de Desenvolvimento Social de Porto Alegre. Léo Voit respondeu o questionamento dos vereadores e afirmou que não recebeu nenhum pedido para interdição do local. No depoimento, Léo Voit disse estar convencido de que foi criminoso o incêndio que vitimou 11 pessoas na unidade da Avenida Farrapos em abril de 2024. Lembrou que não havia porteiro na pousada, o que poderia ter facilitado o acesso de pessoa estranha ao local. Voit ainda afirmou que a pousada tinha condições de atender os moradores. Eu não recebi nenhum relatório, nenhuma comissão do SEMAS, nenhuma comissão de nenhuma reunião de ONGs, dizendo que as condições da pousada que a FASC contratou eram inabitáveis, como o senhor está dizendo. Eu não tenho nenhum material dizendo isso, que eram inabitáveis, e nem o SEMAS pediu a interdição dos equipamentos. O senhor mesmo esclareceu que o SEMAS pediu esclarecimentos, e eu suponho que a FASC prestou os esclarecimentos. Eu suponho, daí quem tem que responder se prestou ou não é a FASC. O ex-secretário ainda explicou o porquê da não exigência de PPCI na contratação do serviço. Não pode ser exigido PPCI, né? PPCI, então, não é uma exigência excludente segundo a legislação. Se fosse exigido PPCI, o sistema de licitação seria contestado judicialmente. A mesma coisa para alvará. É uma decisão do Tribunal de Contas, ali nos documentos, tem a data, tudo, né? De que não pode ser exigido alvará de determinados tipos de serviços, e neste caso não pode ser exigido alvarás. Léo Voit negou que o aviso prévio sobre fiscalização das pousadas fosse uma prática da assistência social, mas reconhece que isso acontecia em alguns casos. Há casos em que precisava avisar, porque a pousada tinha a porta fechada, né, para quem chegava, e precisava dizer, olha, haverá fiscalização hoje à tarde, haverá fiscalização amanhã. Mas isso não é uma prática permanente e só na exceção quando precisava avisar para poder acessar. Senão, não, a fiscalização era ordinária, sem aviso prévio. Não havia conluio de nenhuma natureza entre os serviços da assistência social e o ente contratado Pousada Garoa. Também questionado, Léo Voit respondeu sobre ter deixado a função de secretário. Eu não abandonei o cargo, eu preparei as equipes, as estruturas e alinhei com o centro de governo, porque eu sabia que eu ia faltar. Eu nunca consegui tirar férias nos 3 anos de governo, porque sempre que eu fui tirar férias era chamado por uma emergência. As emergências na cidade são ordinárias, são regulares, são frequentes. E eu não conseguia nunca sair. Então, neste caso, eu preparei adequadamente, estruturei, defini com o centro de governo quem assumiria a liderança, quem eram as equipes, quem assumiria cada coordenação, cada capacitação, e deleguei isso previamente. O presidente da CPI, vereador Pedro Ruas, do PSOL, avaliou os aspectos trazidos no primeiro depoimento da comissão. O secretário coloca que havia um conjunto de situações difíceis e eles buscam quem teria começado o fogo. Não é esse o objeto da CPI, eu esclareci. O problema não é quem botou fogo, não é se foi um fio que pegou fogo, se foi alguém que jogou gasolina, isso é trabalho da polícia. O nosso objetivo é descobrir por que nas pousadas Garoa as pessoas não puderam sair. Essa é a questão. Por que 11 morreram sem poder sair? Morreram queimados? Por que 15 ficaram completamente queimados, sobreviveram? Essa é a questão que nos importa, que nos interessa tanto.
O ex-secretário preferiu não gravar a entrevista após o depoimento. Mas para o relator da CPI, esta questão destacada pelo vereador Pedro Ruas deverá ser esclarecida com as próximas oitivas. Acredito que essas respostas elas serão melhores quando a gente trouxer aqui as vítimas sobreviventes, moradores que usavam. Então, na proposta de plano de trabalho a gente colocou vítimas sobreviventes, também outros gestores da prefeitura e de contratos passados, inclusive da própria pousada, para que a gente possa ter a verdade sobre esse tipo de fato. Então, acredito que toda pergunta os vereadores têm liberdade de fazer, mas a resposta mais objetiva vai ser diretamente aquelas pessoas que viviam ali. O plano de trabalho da CPI prevê para a próxima segunda-feira mais 3 depoimentos, entre eles o de um dos sobreviventes do incêndio. A reunião terá a transmissão da TV Câmara a partir das 9h30 da manhã. Na sessão de segunda-feira, o plenário aprovou moção de solidariedade e apoio à regulamentação dos policiais penais. O requerimento foi encaminhado pela vereadora Natasha Ferreira, do Partido dos Trabalhadores. Uma outra moção foi rejeitada, de repúdio à dispensa dos diretores das escolas municipais Imigrantes e Tio Barnabé. A proposta foi apresentada pela vereadora Juliana de Souza, também do PT. E ainda na sessão de segunda-feira, a Câmara prestou homenagem ao BRIC da Redenção pelos 47 anos de atividades. Criada em 1978 por profissionais do ramo de antiquários e inspirado no mercado de pulgas de Montevidéu, o BRIC da Redenção funciona desde 1982 na extensão da Avenida José Bonifácio. A feira, que em 2005 foi declarada Patrimônio Cultural do Estado, tem o artesanato como maior segmento, seguido das antiguidades, artes plásticas e gastronomia. Representante dos expositores do BRIC, Renate Stiller agradeceu a homenagem do Legislativo, mas também exigiu providências para melhorar o trabalho dos profissionais e a experiência dos visitantes. Com toda certeza, o que mais necessitamos no momento é o asfalto. Ele está degradado assim muito, com buracos grandes, profundos, e está cerceando a mobilidade dos frequentadores e até dos expositores. Temos muitos frequentadores idosos, muitas crianças, pessoal com alguma deficiência ou limitação motora. Lá ele encontra um ambiente ao ar livre, ele encontra coisas agradáveis, então é um momento assim seu de relax, de interação, e ele não consegue mais andar. Nós temos fotos, para quem quiser ver, de uma senhora que pisou num buraco, caiu no chão e fraturou o osso do rosto. Ela teve que ser socorrida para o pronto-socorro por a gente. Temos um outro caso de uma criança que o carrinho do bebê que estava, ele caiu no buraco e o carrinho tombou com criança e tudo. Então são casos graves. Realizada durante o período de comunicações, a homenagem foi proposta pelo vereador José Freitas, do Republicanos. Tem chegado até o nosso gabinete várias demandas. Então, em relação a banheiros, ali tem os banheiros da prefeitura no parque ali, mas aí uma hora falta água, outra hora falta luz. Com um pedido nosso já melhorou, mas tem que melhorar. É o asfalto, porque quando um cadeirante, uma pessoa idosa vai atravessar ali, tem acontecido com frequência acidentes. Então é um olhar que a prefeitura tem que ter ali para aquele espaço, porque o BRIC da Redenção é um patrimônio histórico, não só de Porto Alegre, mas do Rio Grande do Sul. O espaço da Tribuna Popular desta semana foi ocupado pela Associação dos Familiares e Amigos do Down. A AFAD divulgou a realização da 8ª Semana Estadual de Conscientização sobre a Síndrome de Down. As atividades ocorrem de 21 a 28 de março. Conforme o Ministério da Saúde, a síndrome de Down não é uma doença, mas sim uma condição causada por uma alteração cromossômica. Segundo Vicente Fiorentini, presidente da FAD, existem cerca de 2.000 pessoas portadoras da síndrome em Porto Alegre. Junto com Raíssa Cordella, também representante da entidade, ele destacou a importância de uma lei aprovada pela Câmara que instituiu o Programa de Orientação sobre a Síndrome de Down. De autoria do ex-vereador Paulo Brum, a medida permitiu, segundo ele, que a FAD acessasse secretarias, escolas, entre outras estruturas no âmbito municipal, podendo ampliar o processo de inclusão na capital. A gente está avançando, mas avançando muito lentamente,
Então, na saúde, o que nós precisamos, e temos um projeto na associação de trazer para Porto Alegre, implantar em Porto Alegre um ambulatório especializado em síndrome de Down. Então, os profissionais da saúde, eles saem da academia, saem das escolas, da universidade, né, com pouco conhecimento sobre a síndrome de Down, né? Então, as famílias levam a criança, levam o adolescente, o jovem, e ele circula muito no meio médico e não consegue um atendimento adequado. Na educação, também a gente evoluiu em termos legais, a LBI trouxe, né, o direito à escola, só que precisamos capacitar melhor os profissionais da educação, convencer os pais também da importância da educação inclusiva, que eles possam acompanhar sem prejudicar o processo pedagógico na escola também, né? O convite para a entidade utilizar a tribuna popular partiu do vereador Hamilton Sosmaier do Podemos. Segundo Fiorentini, recursos provenientes de emendas impositivas, verba que os parlamentares destinam a projetos desenvolvidos na cidade, podem potencializar o trabalho da FAD. Eu acho que nós precisamos, como associação, precisamos aprender a fazer bons projetos para buscar recursos nessa área, também na área da cultura, muito importante, né? Então, tanto na saúde, educação e na cultura em geral, no esporte também, né? Então, eu acho que realmente a casa aqui tem condições de contribuir e a gente conclama, a nossa dificuldade no momento também é mobilizar as famílias para essa atividade, fazer a nossa parte também, nosso tema de casa, né? O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere aí no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!